Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e na nossa aula de hoje, que é a continuação da nossa série de indicadores aí sobre a análise técnica, como nós conseguimos utilizar os indicadores para fazer mais de 10% de ganho nas nossas operações de curto prazo, na modalidade Swing Trade, né? O que é o Swing Trade para quem está chegando agora e quem não me acompanha aqui ainda no canal? Swing Trade é quando você compra uma ação, é uma modalidade quando você compra uma ação, um ativo, qualquer ativo no mercado financeiro e tem o intuito de vender esse ativo mais adiante, em alguns dias ou daqui a algumas semanas. Então você consegue rentabilizar o seu capital fazendo esse comércio entre a compra e a venda de ativos no mercado financeiro no curto prazo, com menos risco, com muito mais técnica, sabendo quando comprar e quando vender as ações. E para deixar mais clara ainda essa modalidade, qual o potencial de ganho dessa modalidade, aqui no canal nós eu ensino aqui a você como faturar mais de 10% de ganho nessas operações de curto prazo. Lembrando que mais adiante, aí nas próximas semanas, vamos começar também a nossa série de aulas sobre criptomoedas, como você também consegue investir no curto prazo, como você consegue comprar e vender esses ativos no curto prazo, fazendo mais de 10% de ganho por operação no mercado, nesse curto prazo dessas operações. Bom, na nossa aula de hoje é sobre o IFR, como que nós conseguimos identificar a reversão de tendência do ativo, como conseguimos identificar quando o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Vou mostrar algumas técnicas de como você consegue utilizar essa ferramenta para comprar, vender a ação, para acompanhar a tendência. O que é importante é acompanhar a tendência desse ativo utilizando o IFR. E o que é o IFR? O IFR é o índice de força relativa. Ele começou a ser disseminado aí no mundo dos traders, aí no mundo dos investidores, na análise técnica, na década de 70, mais ou menos, na década de 70, e nesse período aí, nos próximos 10 anos, até 85, até os anos 90 aí, foi possível aí ter um boom nessas operações aí com o IFR, e agora ela está voltando a toda. Por que isso? Porque agora ela está indicando sobre vendas mais claramente e sobre compras mais claramente também. E por que eu quero ensinar o IFR para você? Porque muitas pessoas, por mais que você quer seguir a tendência do ativo, como eu ensino você que é seguir a tendência do ativo, a ação, o ativo, qualquer ativo no mercado não vai subir para sempre e também não vai descer para sempre. Ele tem um período em que ele pode andar de lado ou ele pode reverter a tendência. E daí nós temos aí a teoria de Dow, nós temos Elliott, os ensinamentos de Elliott sobre a contagem dessas ondas, sobre a tendência do ativo, e o IFR atrelado à análise gráfica, em que nós identificamos essas estruturas de pullback, pivô de alta, pivô de baixa. Junto com o IFR você tem muito mais clareza na reversão de tendência, na continuação de tendência. E o IFR ele indica com muita clareza também a sobrecompra e a sobrevenda. Eu vou mostrar nesse vídeo, nessas aulas aqui, aplicando essa análise para quando você identificar aí na sua ação que você já tiver comprado, ou se você já quer comprar algum ativo, e você pode aplicar essa ferramenta para você identificar se a ação pode continuar sua tendência de alta, a tendência de baixa, ou se ela pode estar num ponto de reversão de tendência. Então você tem muito mais assertividade no mercado financeiro. Vamos agora para o gráfico para mostrar para vocês na prática como que nós analisamos as ações no mercado para saber quando comprar, quando vender, ou até mesmo, muito importante, sair fora do ativo se pode haver uma reversão de tendência. Bom, aqui no gráfico nós temos a Magazine Luiza, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, nem uma recomendação de venda do ativo, é simplesmente o intuito dessa aula aqui é para você aprender a utilizar o IFR a favor das suas operações, a favor do que você opera no mercado financeiro. No caso aqui nós operamos o Swing Trade, o IFR ele é muito assertivo para essa modalidade, porque nós utilizamos tempos gráficos maiores, tempos gráficos diários, tempos gráficos semanais, que são essenciais aí para nós conseguirmos identificar a tendência com muito mais clareza, identificar a reversão de tendência, e junto com o IFR, que é o índice de força relativa, nós conseguimos identificar com muito mais certeza
as melhores operações aí no mercado e também quando ficar de fora de uma operação. Bom, aqui eu tenho um estudo meu do IFR, que é nessa telinha que é azul, já vou apagar aqui para não atrapalhar vocês. E aqui embaixo tem o IFR, tá? Essa linha aqui não é uma linha aleatória, é uma linha colorida, bonitinha, mas é de suma importância para você operar. Primeiro vou apagar ela aqui para mostrar a você como que é colocado ela no gráfico, tá? No caso que nós estamos utilizando a plataforma Trade, mas em qualquer outra plataforma eu acredito que seja bem parecido. Vem aqui em novo indicador. Nesse novo indicador nós temos isso aqui, ó, índice, média móvel, oscilador, nós vamos em índice. No índice nós viemos aqui, ó, índice de força relativa, tá? O período geralmente vem em 14, vamos manter esse período de 14 períodos, tá? Pronto. Base de cálculo e preço de fechamento. Arion, ficou claro para mim? Não estou conseguindo enxergar muito bem. Só você clicar com o botãozinho direito na sua tela e aqui você terá a edição aí dessa ferramenta do índice de força relativa. Pronto, abriu um monte de coisa aqui. O que você precisa alterar aí na sua tela? Nada demais, é só para você visualizar melhor, tá? Espessura, coloque em 2. Aqui embaixo também, linha contínua. Essa coloração aqui foi muito legal que a Trade fez, colocou uma coloração legal na sobrecompra e na sobrevenda do índice do EFR. Eu achei muito boa e essencial para os traders, principalmente para quem está iniciando. Bom, essa numeração aqui mantém, tá? Que é da coloração. O que você precisa saber dessa numeração aqui e o porquê que você deve manter essa numeração? Vamos lá. O IFR, quando ele está acima de 70, vamos lá, assim que ele está acima de 70, ele demonstra para o trader, para o investidor, que esse ativo ele está sobrecomprado. Então pode haver uma reversão de tendência. E quando o IFR está abaixo de 30, dessa numeração que está bem aqui, ó, linha de compra, e o de 70 aqui, ó, linha de venda. Quando o IFR está abaixo de 30, está indicando para o trader ou indicando para o investidor, indicando para o mercado em geral que está sobrevendido, ou seja, pode haver a qualquer momento uma reversão para uma tendência de alta. Pronto, é isso que você precisa saber do IFR. Arion, existe um cálculo muito complexo por trás. Não precisa você saber disso. Tá? Se quiser, eu coloco aqui na descrição do vídeo qual é o cálculo ali para você identificar, mas você não vai calcular nada. Tem uma ferramenta aqui que já calcula isso para você. O que você precisa saber é dessa regra. Acima de 70 o IFR, sobrecomprado. Abaixo de 30 o IFR, sobrevendido. Tá? Pronto. É isso que você precisa ter no seu gráfico. Aqui embaixo ficou até coloridinho aqui, ó, bem legal. Quando essa linha aqui, ó, tá vendo? Tem uma linha aqui embaixo, uma linha aqui em cima, como se fosse um suporte, uma resistência. Essa linha aqui embaixo indica para mim que tá medindo aqui o número 30, tá? Tem um 30 bem aqui, que o FR, que é essa linha aqui, se ele ficar abaixo dessa linha, está sobrevendido, ou até mesmo se ele ficar próximo dessa linha. E no caso aqui no trade, ele já deixou uma coloração aqui em vermelho, dizendo que, ó, tá chegando no 30 ou já ultrapassou o 30. E aqui em cima, que funciona como se fosse uma resistência, né? Essa linhazinha, quando está chegando próximo ou quando rompe, ele fica verdinho aí de acordo com a configuração dessa plataforma do trade. Tá? Qualquer outra plataforma você pode configurar assim também, mas vai ter que mexer aí nas configurações. Tá? No trade aqui eu já acho essencial essa ferramenta. Bom, o IFR aqui, perto dessa linha, chegando a 70, ultrapassando a 70 também, ele já indica que está sobrecomprado. Tá? É isso que você precisa saber sobre a possível reversão de tendência no preço da ação. Como aqui, vamos aqui nesse período aqui, ó, aqui embaixo tem essa faixa verde, né? Deixa eu indicar aqui melhor para você. Aqui embaixo tem essa faixa verde aqui que chegou no 70, nessa linha aqui. E como que o preço está se comportando? Como que o preço se comportou? Aqui, ó. Pronto, indicou uma sobrevenda. O preço do ativo ele estava sobrevendido. Tanto que fez um candle de reversão, que é o martelo. Né? Fez um candle de reversão. E com esse candle de reversão, foi mais um indicador de que o preço do ativo
poderia entrar para uma tendência de queda. E com essa tendência de queda, nós poderíamos fazer várias entradas aproveitando a tendência de queda desse ativo, ganhando aí cerca de, só com esse indicador, cerca de 69% em uma única operação. 69% em uma única operação. Tá? E sobre a compra do ativo? Quando que eu identifico que a ação pode estar... pode haver uma reversão de tendência para a compra desse ativo? Aqui embaixo, ó, quando essa linha aqui de 30, aliás, quando o IFR estiver muito próximo à linha de 30, né, que é essa linhazinha aqui, ó, bem aqui embaixo. Então, quando o IFR estiver aqui embaixo, ele vai indicar, pode começar a indicar, que vai haver uma correção, uma reversão de tendência. Tanto é que toda vez que o IFR bateu ou ficou abaixo do 30, houve um pullback. Né? Houve um pullback. Aqui em cima indicou a reversão de tendência junto com essa estrutura aqui, e logo depois o IFR continuou para sua tendência de queda da ação. Né? Logo em seguida, nessas indicações aqui, o IFR aqui, ó, indicou o pullback, indicou o pullback, indicou o pullback, indicou o pullback. Uns pullbacks mais altos que os pullbacks anteriores. Né? Pode ser algum pullback que pode ter dado 5%, 10%, 15%, 2%, mas porque está contra a tendência. Esse aqui deu cerca de 20% com esse indicador. Esse aqui deu um pouquinho menos, 6%. Esse aqui deve ter dado um pouquinho até menos, 3% só. Mas esse aqui está contra a tendência. Lembra do seguinte, teoria de Dow e o que eu ensino aqui também. Você vai operar a favor da tendência do ativo. Se o preço da ação aqui em cima bateu com o IFR aqui, o IFR indicou que teve uma sobrecompra. Aqui indicou uma reversão de tendência no preço do ativo. Lembrando que o IFR você utiliza no gráfico diário e gráfico semanal. Ele funciona muito melhor no gráfico diário e no gráfico semanal. Não tenta inventar moda em utilizar ele em 15 minutos, 1 hora. Não vai dar certo, vai ser uma operação muito mais errática. Tá? Bom, então acompanhando a tendência do ativo, eu tenho todo esse ganho aqui. Eu tenho a minha saída da operação. Inclusive com o IFR eu consigo traçar Fibonacci também no gráfico. Tem uma aula completa aqui minha de como traçar alvos nas operações de swing trade. É como os alunos aqui da fórmula do swing trade aprendem, é como os assinantes da Sota Trader utilizam para fazer as suas operações aí no mercado. Então, acompanhei a tendência. O preço da ação, ele continuou. Arion, quando é que pode haver uma reversão de tendência no preço do ativo? Só pela análise gráfica, nem sempre você vai identificar a reversão do preço do ativo. Você precisa de alguns indicadores. Né? Aqui, no caso, o IFR, ele começou a sair dessa linha de 30, né? Começou a sair desse patamar de 30 e começou a apresentar uma determinada alta. Né? Então, ele começou a ficar aqui no meio, ó. Bem no meio. E olha o que o gráfico está fazendo. Ficou no meio. Ou seja, ficou sem direção. Está lateralizado o preço do ativo. Até que o IFR desce. O gráfico tenta romper esse suporte. Né? Ele tenta romper. Ele rompeu e voltou para sua tendência de alta. E já o IFR aqui embaixo já indicou que existiria aqui uma tendência de alta, porque ficou próximo aqui da linha de 30, ele bateu na linha de 30. Então, aqui, onde há uma demanda, uma grande demanda compradora, por que tem uma grande demanda compradora aqui? Porque isso aqui é um suporte, né? É um suporte. Se tem um suporte aqui, muita gente está posicionado comprado, esperando um pequeno retorno aí, ou até mesmo uma reversão de tendência. Lembrando que não é para ficar comprando suporte e resistência. Isso aqui é trabalho de robô. Robô que faz esse tipo de coisa. Tá? Instituições financeiras, instituições grandes que trabalham com robô. Então, esses robôs aqui, eles buscam onde tem a maior possibilidade de eles operarem comprado ou operarem vendido. Né? Aqui eu teria uma grande liquidez aqui operando com robô, porque muita gente está posicionado comprado aqui. O que o robô faz? Ele vem aqui,
e zera essas posições, tá? Ele zera essas posições. Ou pelo seguinte, muita gente aqui está esperando uma venda na operação. O que o robô faz? Compra de todo mundo aqui porque tem uma grande liquidez e vende aqui em cima, né? Isso aqui é o que o robôzinho faz, que geralmente o pessoal programa robô. Isso aqui é a programação básica de robô, mas não gosto de operar com robô porque geralmente é ganho de 1, 2, 3% aí. Tá nada contra quem opera com robô. É uma das formas de rentabilizar também o capital, mas eu prefiro, eu me identifico melhor eu analisando meu gráfico, eu identificando quando comprar e quando vender, com um maior potencial de ganho aí, com grandes retornos. Mas tem robôs no mercado que são muito bons também para operações aí de intraday, que é o que dá liquidez no mercado. Tá? São os traders que dão liquidez no mercado, são os traders que compram e vendem que dão liquidez no mercado. É o que eu e você faz. Aí é o que dá liquidez do mercado, não é o investidor de longo prazo que dá liquidez. O investidor de longo prazo ele pegou aquelas ações ali e guardou. Né? Nós é que compramos e vendemos essas ações aí, nós que fazemos essa tendência de alta, tendência de baixa do ativo. Lógico, não é só eu, não é só você. Todo o conjunto no mercado, inclusive as grandes instituições financeiras, que é o que puxa realmente a tendência do ativo, que puxa realmente a tendência do preço da ação. Bom, aqui eu tenho o suporte. Né? Se eu tenho um suporte aqui, eu já imagino que pode haver um repique quando o gráfico voltar a subir. E foi o que ocorreu. Houve um repique. Mas quem me indicou isso foi o OBV. O OBV ele me disse basicamente que nesse ponto aqui, nesse ponto, houve o toque no patamar de 30. Aqui o gráfico tentou romper. Eu posso já trabalhar comprado a partir desse momento e ganhando com a alta dessa ação. 25% de ganho em apenas 2 semanas. 25% de ganho em apenas 2 semanas. E o que começou a indicar aqui? O OBV veio buscar o patamar de 70 aqui em cima. Ficou até verdinho aqui no indicador. E olha aonde que o patamar de 70 está no gráfico. No caso, está numa resistência. Se está numa resistência, a probabilidade é que o preço volte a cair para buscar o suporte, ou seja, mais um indicador, mais uma operação aí de ganho no mercado, em que eu posso colocar o alvo também no suporte, ou seja, mais 35% de ganho aí em apenas 2 operações. Vocês estão percebendo o ganho, o potencial de ganho utilizando o IFR? Só em 2 operações, em apenas um mês, 60% de ganho, operando uma simples lateralização, sem contar o potencial de ganho, buscando a tendência do ativo, pegando o ponto de reversão e operando a tendência da ação. Então, isso aqui o IFR ele diz para você essas reversões de tendências, essas correções mais profundas, em que você consegue ganhar dinheiro no mercado de uma forma fácil, de uma forma simples. Tá? Ariel, o IFR eu consigo buscar uma tendência no IFR? Consegue sim buscar uma tendência no IFR. O que é a tendência da ação? A tendência do ativo se baseia na teoria de Dow, né? O preço se move em uma tendência, tanto de alta quanto de baixa, lateralizado. Tendência de alta vai fazer impulsão, retração e impulsão. Chegando ao fundo desse pullback aqui, até 50% desse movimento principal aqui, Então, com o fundo desse pullback, eu consigo operar a favor da minha tendência, dando aí muito mais, continuando a tendência aí para a tendência de alta no preço da ação, tá? Dando aí muito mais assertividade, um ganho muito maior na operação. E para a tendência de baixa, é a mesma coisa. Impulsão, retração e impulsão. Lembrando que o fundo pullback geralmente vai bater em 50%, em até 50% dessa impulsão principal. E a partir desse momento, tem a continuidade da tendência do ativo. E com isso vai fazendo aí esses topos, fundos mais altos que os fundos mais baixos que os fundos anteriores, tá? Para uma tendência de queda. Tendência de alta, topo mais alto que o topo anterior. Tendência de baixa, fundo mais baixo que o fundo anterior, seguindo aí para sua tendência. E no IFR tem a mesma coisa.
a mesma coisa. Eu vou dividir a tela aqui com o gráfico para você acompanhar a tendência aqui comigo. Tá? Por exemplo, aqui, pegando novamente a tendência do preço do ativo. O IFR aqui, bem aqui, logo depois dessa sobrecompra aqui, pronto, dessa sobrecompra, indicando aqui também, houve um fundo, aliás, um topo mais baixo que o topo anterior, né? E aqui, um topo mais baixo que o topo anterior. O IFR indicou, fez a mesma análise, fez o mesmo cálculo, fez a mesma formação gráfica. Essa formação aqui, essa formação aqui. Que formação foi essa? Impulsão, retração e impulsão. Vamos colocar aqui para tendência de baixa, já que foi para uma reversão. Impulsão, retração, impulsão. Fez esse movimento, né? E conforme a tendência do ativo foi caindo, conforme o preço da ação continua caindo, né, fazendo topo mais baixo que o topo anterior, o IFR é a mesma coisa, ó, topo mais baixo que o topo anterior. Até que chegou próximo ao patamar de 30 e formou aqui um pullback, né? Aqui a mesma coisa, formou esse pullback aqui. Então, o IFR ele confirma também a continuação de tendência da ação. E quando o preço da ação está em tendência, tanto de alta quanto de baixa, onde que você vai entrar? Né? Através dos rompimentos. Geralmente no gráfico diário o rompimento é muito mais assertivo no swing trade. Por exemplo, aqui o preço da ação, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela, deixar um zoom melhor para você. O intuito aqui é que você aprenda isso aqui, saia daqui sabendo operar o IFR. Pronto, vou até baixar aqui o IFR mais um pouquinho. Aqui, ó, ponto de compra, aliás, ponto de venda operando a tendência do ativo. Eu tenho um topo mais alto que o topo anterior, que é esse aqui. Eu tenho o rompimento, né? Tem um rompimento aqui e a partir desse momento eu posso efetuar a compra do ativo, posso efetuar a compra nesse rompimento, stop aqui em cima, alvo aqui embaixo. Ou, se eu quiser ir seguindo com o trade, posso ir fazendo preço médio de acordo com esses rompimentos e utilizando o IFR para confirmar essa tendência, tá? Mas fica de olho o seguinte, o IFR bate várias vezes aqui, então ele está dizendo que está sobrevendido, principalmente nessa ação aqui, nesse ativo que é Magazine Luiza. Lembrando que não é uma recomendação de compra dela, é só um conteúdo educacional. Eu preciso que você saiba analisar, inclusive essas ações famosinhas aí. Aqui, por um grande período aqui, está indicando que o preço do ativo está sobrevendido, tá? Está sobrevendido aqui. O preço da ação está sobrevendido. Aqui, ó, o que o IFR está indicando para mim? Logo no patamar de 30. Está sobrevendido. Até o momento em que ele para de estar sobrevendido, ele fica neutro, uma região de acumulação, em que ele pode ter alguns repiques, tanto para a tendência de baixa quanto para a tendência de alta. O que o trader vai fazer? Pode efetuar a compra aqui e a venda aqui. Isso aqui foi uma operação que nós fizemos, 60% de lucro em pouco tempo. Bom, olha onde o IFR está aqui agora, indicando que está no patamar de 30 e que pode haver, a partir desse momento, um repique até esse momento aqui, indicando para a gente uma compra. Não é uma reversão de tendência no preço do ativo. Reversão de tendência no preço do ativo, o preço da ação, ele primeiro tem que romper essa resistência. Rompeu essa resistência, testou a resistência, transformou no suporte, aí sim pode haver uma reversão de tendência. Antes disso, não é para fazer nada para longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo eu coloco aí pelo menos 1 ano, 2 anos. Esquece, tá? E o IFR ele é um excelente indicador para mostrar para você como efetuar essas operações, como você comprar uma ação, um ativo, com o intuito de vender até para position trade, 2, 3 anos aí ficar com ativo. Ele é um indicador muito bom também para essas operações mais longas e que os ganhos também são muito bons. Tá? No nosso caso aqui, nós vendemos e compramos em alguns dias. Então, ele também é um excelente indicador para você
para fazer suas operações aí na modalidade swing trade. Não serve para day trade, esquece isso, tá? E ele te dá inúmeras entradas. Nós podemos pegar aí uma outra ação também famosinha. Vamos pegar essa ação famosa que todo mundo ouve falar, que é mais fácil. Aqui tem mais um estudo meu, traçando Fibonacci, que é traçando o alvo da operação. Deixa eu apagar aqui primeiro, pronto. Vamos lá, no IFR, gráfico diário do preço do ativo. Gráfico diário do preço da ação. Aqui eu tenho a sobrecompra. Olha o que eu tenho aqui. A ação fazendo topo mais baixo que o topo anterior, até que há um momento de queda no preço do ativo. E quem está me acompanhando nesse momento de queda? O IFR. O IFR me acompanha no preço de queda da ação. Até o momento em que, nesse patamar de 30 aqui embaixo, o preço do ativo, ele forma um fundo. E esse fundo é o quê? Um pivô para alta. Olha o fundo formado para o pivô da alta. E olha o que o IFR mostrou para mim. O que é o pivô, né? O pivô, ele, depois de uma grande queda, o gráfico faz esse movimento aqui, ó. Pronto, isso aqui é um pivô para tendência de alta. O que o IFR me mostrou, até com antecedência, sobre a reversão de tendência? O preço da ação formou um fundo aqui, né? Um fundo aqui mais alto que o fundo anterior. O que o IFR fez quando tocou em 30? Ficou vermelho, né? O que ele começou a fazer? Fundo mais alto que o fundo anterior também. Ou seja, só não ganha dinheiro com essa ferramenta quem não quer. E logo depois houve o rompimento aqui da estrutura, que é essa tendência aqui, ó, impulsão, retração, impulsão, que é a formação da tendência para a tendência de alta no preço do ativo. O que o IFR fez aqui? O IFR fez um fundo mais alto que o fundo anterior com um rompimento. Se ele rompeu, ficou nessa parte neutra aqui, porém indicando a acumulação para a tendência de alta, até o momento em que chegou na sobrecompra, chegou em 30. Então, aqui, chegou na sobrecompra, que é 70. Sobrecompra é quando chega a 70 ou a partir de 70, em que a linha se mantém acima de 70, ou sobrevenda em que a linha fica abaixo de 30. Então, com mais essa indicação aqui, de que o preço, a qualquer momento, pode haver uma reversão de tendência, né? Pode haver uma reversão de tendência. Aqui continuou a sua tendência, tá? Começou uma divergência aí. Fico de olho até o momento em que apresentou um topo, bem aqui no IFR, um topo mais baixo que o topo anterior. O que aconteceu aqui? Topo mais baixo que o topo anterior. Daí começa a nossa tendência de queda também, até que chega um momento em que o IFR atinge o patamar de 30, nesse quesito aqui, o gráfico forma um fundo, minha confirmação para a tendência de alta, né? Minha confirmação para a tendência de alta, ou seja, tenho ganho de 11% nessa alta, na operação anterior 10%, na operação da reversão de tendência aqui o ganho foi 18%, ou seja, múltiplas operações utilizando o IFR com muita assertividade. Lembrando que o IFR você não vai utilizar somente o IFR que vai comprar e vender sem analisar o gráfico. Você precisa identificar essas operações no gráfico também. O gráfico te dá a estrutura. O que é a estrutura? A estrutura é formada pelos candles, em que diz para o trader se está em tendência de alta, tendência de baixa ou lateralizado. E essas estruturas do gráfico diário, gráfico semanal, que é utilizado para o swing trade, são estruturas aí muito mais assertivas, porque são estruturas muito mais fortes. Então, com essas estruturas muito mais fortes, eu tenho mais assertividade. E com o IFR é um indicador a mais aí para fazer mais de 10% por operação. Como eu mostrei aqui, a rentabilidade dessa operação. E aqui mais adiante, eu tenho ainda mais operações a serem realizadas. Aqui, por exemplo, tenho um topo aqui, e aqui eu tenho um topo. E olha onde fica a resistência no gráfico. O preço do ativo está nessa resistência, encontra-se nessa resistência aqui. O IFR, bem nessa resistência também. Ou seja, o preço próximo à resistência no patamar de 30, que é aqui embaixo, e na resistência do gráfico aqui em cima, me indica também uma sobrecompra, né? A partir desse momento aqui houve também a queda no mercado.
até que buscou a sobrevenda. Aqui embaixo, o gráfico me formou um fundo duplo, né? Muitas pessoas aí que utilizam o price action, aqui ó, o morro invertido. Excelente operação também para operar comprado no ativo. Só esse ganhozinho aqui, ó, 15% em uma operação. Percebeu que quantas operações é possível fazer utilizando esse indicador, que é muito importante aí na vida do trader? Vamos continuar aí com a análise desse ativo. Aqui está sobrecomprado. Será que o preço vai reverter? Aqui já me indicou que tem um topo mais baixo que o topo anterior. Aqui um topo mais baixo que o topo anterior. Chegando o gráfico um pouquinho mais para cá, o preço do ativo ele voltou à sua consolidação, né? Voltou à sua consolidação, porque aqui nesse período aqui do FR está sobrecomprado. Aqui mostrou já uma sobrecompra, o gráfico continuou subindo, ou seja, uma divergência para o óleo espero, fico esperando o que irá fazer. Nessa região aqui entrou numa enorme consolidação de mercado, uma enorme lateralização. O IFR aqui, nesse momento, indicou uma compra, né? Indicou uma compra aqui embaixo. Preço da ação para quem comprou aqui, uma excelente operação com 12% de ganho. Né? Uma excelente operação com 12% de ganho. Aqui entrou novamente numa lateralização. Aqui você deve esperar o preço do ativo formar uma nova tendência, tanto para alta quanto tendência de baixa. Nesse período aqui vai ficar confuso, a tendência é ficar confuso o preço da ação, utilizando o Price Action aqui, ó, a linha de tendência do preço. Tendência de alta, né, até o momento que rompeu, fez um pullback aqui em cima, rompeu, e aqui, o que era um suporte aqui em cima, criou-se uma resistência aqui. Ou seja, o preço da ação, pela análise gráfica, tende a dizer, está dizendo aqui que pode entrar para uma tendência de queda no preço da ação, pode entrar para uma tendência de queda. Mas quem vai me confirmar isso aqui? O IFR. O IFR que vai me dizer se é para entrar comprado ou se é para entrar vendido nessa operação aqui. Bom, eu lembro que quando eu iniciei no mercado, né, foi a primeira vez aí que eu quase fiz que eu ia fazer 30 mil reais em um mês, na primeira vez que eu trabalhei no mercado. Foi uma excelente operação, tá? Foi um mês muito bom, e eu tentei operar todas as batidas entre entrada e saída, ou seja, quando eu batia em 70 eu queria operar vendido, quando eu batia em 30 eu operava comprado, e não operava com stop nessa época, né? Ou seja, contra gerenciamento de risco aí bem ruim, não existia, né? Sem stop não tem gerenciamento de risco. O stop ele protege o seu capital, ele protege a sua operação, protege o seu dinheiro, que é a sua ferramenta de trabalho. E por eu não utilizar o stop e querer fazer várias operações com o IFR, então operando com comprado e vendido em a todo momento, né? Em várias ações, e por não utilizar o stop eu acabei quase que devolvendo todo o lucro em apenas um dia do mês. Foi um mês aí que houve um dia do mês que houve uma queda de quase 10% em média aí das ações. Então, por não utilizar o stop, eu quase devolvi todo o lucro que eu tive aí durante um mês, quase 30 mil reais. Então, foi um aprendizado ruim, que no mercado financeiro nós aprendemos com dinheiro, né, perdendo dinheiro. Então, por isso eu queria passar esse conhecimento para você, para que você não passe por isso, para que você tenha mais assertividade no mercado, que você se sinta muito mais seguro para operar. Tá? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários que eu mesmo vou responder e posso fazer um conteúdo aí com a sua próxima sugestão. E para não perder nenhuma das outras aulas aí sobre os indicadores, tem muita aula durante a semana, então você pode perder alguma, ativa o sininho para ser notificado assim que aparece uma nova aula, tá bom? Até o próximo vídeo, até a próxima aula.